Sobreviver. Um olhar atento à violência doméstica e relações abusivas. Hoje nós estamos recebendo a psicóloga Anielen Pereira Rosa, que é especializada em psicopedagogia clínica e institucional e que também atua como voluntária na Pontes de Amor, que é um grupo de apoio à adoção e à convivência comunitária. Anielen, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Obrigada também, Flávia, pelo convite. Eu gostaria que você descrevesse, para a gente o que é a violência doméstica. Ela acontece só com a mulher? Como que é? Ah, Infelizmente, né, quando nós falamos da violência doméstica, ela acontece dentro desse âmbito familiar, né? E nós também podemos pensar algo preocupante para nós, é a violência infantil, né? Infelizmente, nós temos um alto índice de violência infantil. E quando a gente fala da violência doméstica, nós estamos falando do ambiente familiar mesmo. Geralmente, essa violência é praticada por pai, mãe, irmão mais velho, avô, ou até mesmo uma funcionária da casa. Então, é nesse contexto familiar, o contexto onde deveria ser de segurança, de proteção, que essas crianças acabam sendo violentadas de N maneiras. Se a gente puder até esclarecer, Flávia, sobre quais os tipos de violência que essas crianças vivenciam, né? A gente fala de 4 principais. Existe a violência física, que é essa violência do machucar o corpo dessa criança, né? Do uso e do abuso de força sobre essa criança, a partir dessa agressão física, onde essa criança, de fato, apresenta dores, marcas, né? No próprio corpo. Uma outra violência que também é muito significativa é a negligência. Algumas crianças que vivem em total abandono dentro de casa. E por famílias que têm condições de oferecer esse cuidado, atenção enfim, aquilo que a criança precisa. Então, muitas crianças também acabam vivendo essa violência de ser deixada, né, de ser abandonada, de não receberem alimentação, de não tomarem banho, de não ter uma rotina, de não serem protegidas, de viverem na rua, tá? Então isso também é caracterizado como uma violência à criança. Uma outra também é a psicológica, né? E a psicológica é não menos importante do que a física. É uma violência onde a agressão vem pela fala, né? Vem pela relação entre esses parentes, né? Essa família, esse adulto em relação à criança, de novo, com abuso de poder, com críticas excessivas, com humilhações, né? A gente pode falar que essas violências às vezes dói mais do que a violência física, né? Para quem pratica violência psicológica, falou, extravasou, né? Teve aquele impulso, depois esquece, mas quem recebeu a violência nunca esquece. E um outro que também é extremamente grave e que nós podemos, que infelizmente, né, acontece muito, é o abuso sexual de crianças, né, que vivem anos, às vezes, sendo violentadas sexualmente. O abuso sexual no Brasil é alto, temos um índice alto desse tipo de violência, e ele causa transtornos seríssimos nas crianças. Certo. Você tem um trabalho como voluntária numa ONG que chama Pontes de Amor. Você poderia comentar um pouquinho sobre esse seu trabalho? Sim, com muito prazer. A Pontes de Amor é uma ONG, né, de apoio à adoção e à convivência familiar, que tem a sede aqui em Uberlândia, e ela oferece projetos, na verdade, que abarca toda a rede uberlandense, mas também Minas Gerais e até Brasil. Tá? A gente, aliás, temos projetos e parcerias até internacionais. A Ponte de Amor foi fundada por Sara Vargas e Rodrigo Rangel, um casal que tem uma família linda, né, toda adotiva, tem um filho biológico e 3 filhas adotivas, mas todas são adotadas, né, eles costumam dizer isso. E dessa ONG, o papel dessa ONG é dar apoio tanto às pessoas que querem adotar e às famílias adotivas, quanto às crianças que estão acolhidas, sejam crianças acolhidas no contexto familiar, né, no acolhimento familiar ou institucional. A Ponte de Amor, ela surgiu do desejo desse casal, até pelas dificuldades mesmo deles enquanto pais adotivos,
de lidarem com essa criança que chega. A criança que chega para adoção são essas crianças, né? São essas crianças que estavam em contexto de violência, que estavam em contexto de negligência ou de abandono, e que trazem marcas muito profundas, né? Trazem traumas muito profundos, e que vão parar para adoção, né? Esses pais, essa família que pratica esse tipo de violência, ao se provar isso, né, elas perdem o poder familiar. Então, essa criança, a partir de, lógico, né, de um processo judicial importante que acontece aí, significativo, né, onde a vara da infância investigue, trabalhe e investiga, né, e analisa todo o contexto familiar para entender se essa criança ou adolescente pode permanecer inserido na sua família de genitores, né, mas entendendo que não, que ali é um contexto perigoso e prejudicial para a criança, essa criança é recolhida, né? Ela vai para a adoção. Então, essas crianças chegam nas novas famílias cheias de traumas, né? Cheias de marcas. Então, o desafio dessa adaptação, o desafio da construção dessa nova família, surgiu, então, né? Aqui em Uberlândia, essa ONG, mas nós temos várias ONGs no Brasil todo que dão apoio, né? Nós temos a UNAT, que é a união de todos os grupos de apoio à adoção, que trabalham muito assiduamente em função de leis, em função de apoio a famílias, tem uma inserção muito ativa para que famílias adotivas tenham sucesso, para que essas crianças realmente tenham famílias que as protegem e que amam. E aqui em Uberlândia, então, a gente tem a Ponte de Amor, onde a gente tem projetos tanto com pré-adoção, pós-adoção e com as crianças acolhidas. Certo. Você comentou um pouquinho sobre os tipos de violência doméstica que uma criança pode sofrer, e eu gostaria que você comentasse quais os tipos de trauma, doenças que essa criança pode desenvolver por conta dessa violência. Sim. Nosso desenvolvimento psicológico, né, ele inicia no seio familiar. Nós precisamos, imagina que um bebê, ele é totalmente dependente do outro, totalmente dependente de um adulto que cuida dele. Se você deixar um bebê sozinho por si só, ele não sobrevive. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser trocado de roupa, tomado banho, precisa de colo, precisa desse olhar nos olhos, né, de alguém que olha nos olhos e te chama pelo nome. É assim que a gente vai se tornando gente, que a gente vai se constituindo enquanto subjetivamente, mas também fisicamente, né? A nossa sobrevivência está necessariamente implicada com o cuidado humano. Nós não existimos sem o outro. E nessa fase, ela é uma fase de total dependência humana. Nós caminhamos para uma independência, né? Mas nesse primeiro ano, na primeira infância, nós somos muito dependentes. E principalmente, então, nós dizemos ali nesse primeiro ano de vida, né? Mas a criança toda, né? Ela não consegue se cuidar sozinha. Uma criança que seja de 5 anos, ela não vai por si só tomar o banho, se alimentar na hora correta, se alimentar de uma alimentação correta, se organizar suas coisas, tomar um banho que realmente promova a saúde. Ela não vai, uma criança de 7 anos não vai por si só se organizar para ir para a escola, né? Ela precisa desse adulto mediador e cuidadoso. Então, é por isso que temos leis para garantir isso. Nós temos várias leis, seja da Constituição, seja do Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa garantir que é dever da família, da sociedade e do Estado proteger, defender, promover todo o cuidado a essa criança, porque ela é dependente, ela precisa desse ambiente. Então, se você considera isso como um fator fundamental para o desenvolvimento humano, quando nós falamos de um ambiente que é totalmente hostil e violento ou negligente, essa criança vai ter profundas marcas no desenvolvimento, profundos prejuízos no seu desenvolvimento emocional. Então, naquele ambiente onde ela deveria se sentir ser amada, protegida e cuidada, se ela é violentada, se ela é negligenciada, se ela não tem o banho na hora certa, se ela não toma banho, se ela não é alimentada, se ela apanha, né? se ela é violentada, se ela é desrespeitada, se ela é humilhada, enfim, qualquer um dessas violências, né, que possam ser atribuídas contra ela, nós estamos fragilizando severamente as crianças no aspecto emocional.
Como? De que jeito? Nós estamos falando primeiro de uma confiança básica. Essa criança, esse adolescente, eles vão crescer não confiando no outro. Como é que eu vou confiar em alguém se aqueles a quem eu mais amava eu não pude confiar? Como é que eu vou confiar no outra mãe, no outro pai, por exemplo, no caso de adoção? Como é que eu vou confiar numa professora? Como é que eu vou confiar nos meus amigos? Como é que eu vou confiar num parceiro? A qualquer momento eu posso ser abandonada, a qualquer momento eu posso ser violentado. Então, nós estamos falando de uma quebra fundamental na confiança da vida, de confiar de que eu posso ficar tranquila que tudo vai ficar bem. Um outro ponto é na autoestima, né? São crianças em que pensa que quando eu não sou cuidado, quando eu sou violentado, pelo pensamento imaturo dessa criança, muitas vezes ela entende que a culpa é dela, que ela não é boa o suficiente, que ela não é legal, que ela não merece ser amada, que ela não tem valor próprio suficiente para ser amada e cuidada. Então, ela acredita que ela merece apanhar, ela merece ela não merece cuidado. Então, ela desenvolve ali, né, pontos, uma baixa autoestima enorme, né, de não gostar de si mesma e de acreditar que não merece amor do outro. E, de novo, ela vai crescendo, as outras relações que forem vindo, ela vai levar também essa autoestima baixa, ela não vai confiar no outro, ela não vai gostar de si, ela vai promover aí dores muito profundas nessas relações. Fora isso, nós temos aí as memórias, os traumas que ficam nesse corpo, nessa mente, né? Então, às vezes, está tudo bem, ela já está ali, vamos supor, na família adotiva, né? Uma criança já está vivendo, seguindo a vida, já se vinculou com esses pais, já se sente chamado, mas em vários momentos, dependendo da situação, ela vai trazer aquela dor, né? Aquele medo, né? São crianças que trazem muito medo, medo do escuro, medo do outro, medo do estranho, né? Então, nós podemos dizer que todos esses aspectos são muito fundamentais e muitas dessas crianças podem se incorrer em depressão grave, né? Em graus maiores, né? Onde eu não me sinto que eu tenho valor próprio, não sinto que eu posso confiar na vida, eu posso sim acreditar que eu posso, inclusive, tirar a minha própria vida. Então, índices de suicídio também podem estar vinculadas a essa violência, né? Vivenciada muito precocemente. Anne Ellen, quais são as dificuldades que essa criança que passou por essa violência, ela acaba encontrando quando ela chega nessa nova família? Você começou a falar, eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais no tema. Uhum. Nós falamos muito isso, nós chamamos de fase de adaptação, tá? Que é muito comum. Primeiro, a gente fala que tem uma lua de mel, né? Quando a criança, ou adolescente, né? Quando eu falo criança, entenda-se criança e adolescente. Quando essa criança, ela quer ser adotada, né? É feito todo um trabalho quando ela está no acolhimento, né? Seja o acolhimento familiar ou o acolhimento institucional. Imagina que essa criança foi retirada dos seus genitores, né? E isso para ela já é extremamente traumático, mesmo estando em situação de violência. Isso é muito significativo, né? A gente vê em todas as crianças essa relação apesar de viverem naquela situação, eles têm um amor por esses pais, né? Então, é difícil sair, a não ser aquelas crianças que já realmente estão, assim, esgotadas, né? Já entendem essa situação, já querem sair daquela família. Mas o que acontece muito é que algumas crianças ainda não estão entendendo e até acreditam que essa é uma forma de se relacionar, né? Porque é a que elas conhecem. Então, tá, essa criança veio para o acolhimento e ela vai sendo trabalhada, né? Nesse movimento de que ela pode ter uma outra oportunidade, que ela pode construir uma nova história, que ela pode ser amada. Então, isso tem toda uma equipe técnica que trabalha com a criança. Enquanto isso, nós, por exemplo, na Ponte de Amor, estamos lá trabalhando com esses pretendentes à adoção, trabalhando as motivações para adoção, trabalhando os lutos dele, que alguns deles acabam buscando adoção porque não puderam ter filhos biológicos. Então, vários aspectos também emocionais desses pretendentes estão sendo trabalhados. E aí é esse encontro, né? Então, eu costumo dizer que é um encontro bombástico, né? Imagina que é um encontro com muitas demandas do lado de cá, dores e expectativas dessa criança, ao mesmo tempo em que nós temos muitas dores e expectativas também desses pais.
não são todos que vêm com esse luto, alguns já até têm filhos biológicos e querem adotar, mas a grande maioria ainda caracteriza-se por serem pessoas que não tiveram a possibilidade de uma gestação biológica. Então, acaba que são expectativas dos dois lados, são dores dos dois lados, e essa adaptação, ela vai levar um tempo, né? Nem sempre vai ser o amor à primeira vista. Fala, nossa, eu vi essa criança e amei e vou adotar. Nem sempre é assim. Eles vão lá, conhecem mutuamente, se percebem que há uma afinidade e vão para casa. E aí, a construção desse amor e desse vínculo que começa a partir daí. Né? Então, por isso que a gente fala que é tão importante esse apoio, por exemplo, na ONG. Nessa adaptação, vão surgir, então, tanto as expectativas, a gente vai lidando com expectativa e realidade dos dois lados, né, digamos assim, e essa criança, a gente pode falar do ponto de vista dessa criança que veio, né, se a gente for dar foco nisso, que a gente poderia dar foco também, né, do que esses pais trazem, mas quando a gente está falando dessa criança, do que ela traz, nós estamos falando que ela traz, então, esses traumas, essas memórias, né, essas dores. E essa falta de confiança, e essa baixa autoestima, e às vezes um quadro mais depressivo ali, menor ou maior grau, ou outros processos de adoecimentos, de medo, de toque, enfim, de ansiedade. Essa criança, ela vai estar ali com novas pessoas, novos adultos, a quem ela vai aprender a amar e a quem ela vai aprender a reconhecer como pai e mãe, né? O pai e pai, né? A gente tem os casais de várias formas aí, né? Famílias de todas as diversidades possíveis. Nesse processo de construção desse vínculo, ela vai testar, ela vai fazer, às vezes, primeiro ela vai fazer para uma parte de lua de mel, como eu estava dizendo, né? Algumas crianças chegam assim, nossa, finalmente eu tenho uma família, porque elas querem sair daquela situação de acolhimento, né? Elas não querem ficar ali. Então, tá bom, né? Vou fazer tudo para ser perfeitinha, para agradar esse pai e essa mãe, então a gente fala que é uma fase de lua de mel. Passando o mês, o tempo vai passando, essa criança, ela vai ficando com medo. Será que vão me devolver? Será que vão me machucar? Será que me amam mesmo? E essa dúvida vai trazer alguns comportamentos desafiadores, que nós chamamos. São comportamentos em que essa criança vai testar. Será que você me quer mesmo? Né? Eu sou seu filho mesmo? Eu sou sua filha mesmo? E nesse teste, ela vai, então, aprontar. Ela vai trazer comportamentos difíceis, ela vai contrariar esses pais, ela pode trazer mentira, ela pode trazer confrontos, brigas, ela pode falar, você não é meu pai, você não é minha mãe, isso vai variar, né? Quando a gente está falando de uma adoção tardia, que são as crianças adotadas a partir dos 3 anos, ou que sejam as crianças menores. Mesmo as crianças menores, elas vão regredir, vai voltar a fazer xixi na cama, vai pedir a mamadeira, vai querer mamar no seio, mesmo sem o leite. Então, às vezes, comportamentos regressivos também aparecem, mesmo em crianças mais velhas. Mesmo uma criança de 7 anos pode voltar a fazer xixi na cama, pode pedir mais colo. Por quê? Porque ela é uma busca delas recuperarem aquilo que elas não tiveram. Então, nesse novo ambiente tão afetuoso e que eu posso confiar, eu preciso voltar lá no meu 1 ano de idade, nos meus 2 anos de idade, onde eu não tive o colo, onde eu não tive o olho no olho, onde eu não fui cuidada, onde eu não tive uma mamadeira quentinha no colo. E aí eu vou, às vezes, ter comportamentos regressivos, muito comum. Ou esses outros que são de desafiadores, de ficarem mais custosos, de testarem mais esses pais. E o que nós incentivamos é sobrevivam. Esse pai e essa mãe, né, ou independente se é casal ou não, precisa sobreviver a esses ataques, precisa mostrar para essa criança que a adoção é para sempre, que não tem jeito dessa relação se dissolver. Quando essa criança tem essa certeza de que, bom, estou aqui para sempre, esses comportamentos geralmente melhoram, né? Eles desaparecem, e essa relação vai ficando, obviamente, relação desafiadora, como toda relação de pais e filhos, né? Acho que ninguém vai falar que uma relação de pais e filhos é totalmente tranquila. Sempre tem uma questão ou outra ali a ser alinhada, né? Mas depois que se vira filho mesmo. Aniele, acho que é isso. Deu para a gente pincelar um pouquinho. Eu sei que é um tema bem amplo, bem profundo também,
tem muito mais do que a gente falou aqui, mas eu gostaria de agradecer aí pelos seus esclarecimentos. Eu que quero agradecer, Flávia, e eu só queria terminar, que eu acho que é importante a gente ressaltar a importância da denúncia, né? Quando a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de algo ser muito difícil mesmo de ser identificado, né? Porque está entre quatro paredes, mas nós precisamos contar tanto com vizinhança, com pessoas que frequentam a casa, e principalmente a escola, né? Essa criança que frequenta a escola, os professores são muito sensíveis a observar mudanças de comportamento, marcas, né, no corpo, que às vezes pode ser a violência física ou a psicológica, mas nós precisamos dessa rede de cuidado dessas crianças para que essas denúncias aconteçam mais vezes, essas pessoas sejam mais punidas, né, para que as pessoas realmente se conscientizem mais. Então, queria deixar esse convite, né, para que cada pessoa que perceba algo diferente denuncie, o Conselho Tutelar vai investigar, vai buscar a comprovação ou não disso, mas é importante a gente fazer o nosso papel, enquanto sociedade, né, que também devemos proteger essas crianças. Sim. É isso então, obrigada, Anielen. Obrigada, estou à disposição, tá? Para as próximas. Sobreviver. Um olhar atento à violência doméstica e relações abusivas.